Olá, povo de Deus, família Canção Nova, uma boa tarde para todo mundo. Estamos começando o nosso programa Igreja e Você, dessa tarde de quarta-feira de cinzas, início da quaresma. Que bom ter você com a gente nesta programação que evangeliza. Afinal de contas, todo o sistema Canção Nova de comunicação tem esse objetivo, evangelizar, levar até você uma programação que fala do amor de Deus, que transmite o amor de Deus para você fazer a cada programa uma nova experiência, né, com o amor de Deus. Que bom ter você com a gente nesta tarde de quarta-feira. Hoje, iniciando o período quaresmal, com a quarta-feira de cinzas. Você já foi à missa, já houve muitas celebrações nas paróquias da nossa arquidiocese e, claro, né, ainda tem tempo para quem não foi participar da celebração da Santa Missa com a imposição das cinzas, para lembrar que do pó viemos, ao pó iremos retornar. A quarta-feira de cinzas aqui no Brasil, né, além da início no mundo inteiro a quaresma, o período quaresmal, mas aqui a Igreja no Brasil, através da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lança exatamente hoje, quarta-feira de cinzas, início da quaresma, a campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. Um tema muito importante que será discutido, né, debatido nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Falar da fraternidade, da ecologia integral, lembra a Laudato Si do nosso querido Papa Francisco, né? E convite a cuidar da casa comum, como o Papa chama o planeta. O planeta é a casa comum de todos nós. Por isso que esse tempo quaresmal, a igreja aqui no Brasil une esse tema, né, essa temática da campanha da fraternidade, já num período muito importante para a nossa caminhada cristã, vai unindo com um tema gritante, né, da nossa sociedade. Afinal de contas, falar de ecologia não é só pensar no nosso planeta, no Brasil, melhor dizendo, mas em todo um planeta, casa comum de todos nós, como lembra o Papa Francisco. Vai estar comigo hoje aqui o Padre Tiago, da Diocese de Propiá, no estado aqui de Sergipe. Você vai daqui a pouquinho acompanhar com a gente a conversa, a entrevista com o Padre Tiago, que vai estar aqui na sala do Igreja e Você. E nós vamos falar hoje desse período importante que a igreja está iniciando hoje, o período da quaresma, esse tempo litúrgico que a igreja vai celebrar durante esses 40 dias, a preparação para a Páscoa do Senhor, né? Ano litúrgico, é muito importante a gente viver intensamente todos os períodos, né? Todo o período do ano litúrgico, mas o período da Páscoa, da quaresma, que a gente se prepara para a Páscoa do Senhor, é um dos mais importantes, né, para esse período que a gente vai celebrar na nossa caminhada quaresmal, tá bom? Que você viva bem essa quaresma, que está começando hoje, que você possa, meu irmão e minha irmã, trilhar, né, um caminho novo para viver essa experiência de ressuscitarmos com Cristo. A quaresma nos leva para um caminho de conversão, buscando a chamada metanoia, metanoite, aquela mudança de mentalidade, de comportamento, de atitudes. É possível, sim. A gente precisa fazer o nosso esforço de mudança, né? De melhorar em nós tanta coisa que a gente sabe que precisa ser transformado. Vai acontecer o mutirão de confissões em nossa arquidiocese, as paróquias se unem, os padres, para atender você, o povo de Deus, naquele chamado mutirão de confissões. Não perca essa oportunidade que as paróquias elas promovem, né, com os padres ali de cada região. Hoje nós temos os vigários regionais, a região pastoral, e todas elas vão estar assim movimentadas para essa chamada conversão, né, a partir do mutirão de confissões, que é a nossa consciência voltada ao Senhor, a Deus, para que a gente busque o perdão, a sua misericórdia. E mais ainda nesse ano que nós estamos celebrando o ano jubilar, o ano de esperança, o jubileu de esperança. O Papa Francisco nos convoca para essa experiência, né, de chamados a sermos peregrinos de esperança, não desanimar, tá certo? Confiar sempre. Então, nesse tempo, dedicamos nossa vida aos exercícios, né, espirituais, a oração da Via Sacra. O Padre Tiago vai comentar aqui com a gente um tempo para a gente crescer mesmo na vida espiritual. Você quer crescer? Não de estatura, mas você quer crescer na vida espiritual? Então, período favorável à quaresma, né? Começa hoje
com a celebração aí da quarta-feira de cinzas. O povo, muita gente vai à igreja para receber as cinzas, mas é importante a gente cumprir as práticas nesse período quaresmal, a esmola, o jejum, né, a oração, que não pode faltar, tá bom? E hoje é dia de jejum e abstinência de carne. Quero convidar o Padre Tiago já aqui para o nosso programa, para a gente já ir conversando com ele. Vem para cá, Padre Tiago, para a gente conversar com ele, falar um pouquinho desse período quaresmal. Seja bem-vindo, viu, aqui a nossa programação. Tem microfone aí nessa poltrona para a gente conversar. Você que está em casa, acompanhe, porque nós vamos explicar aqui com o Padre Tiago muita coisa, né, para vocês. Estão aí acompanhando a Igreja de Você e aquelas perguntas que sempre vêm nesse período da quaresma, a relação às cinzas, o jejum, a abstinência de carne, né, e tantas outras coisas, o caminho que a gente precisa fazer agora na quaresma para, de fato, celebrarmos a Páscoa do Senhor. Bem, né? Padre Tiago, bem-vindo, boa tarde. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Padre Paulo. Uma grata satisfação estar aqui neste dia em que damos início ao nosso período quaresmal e nós somos convidados à penitência pela Igreja. Então, estou bem, venho do sertão da Diocese de Propriá para corroborar neste momento também de engrandecimento espiritual para o nosso povo da nossa província em especial. Então vamos apresentar um pouquinho o Padre Tiago aqui. O senhor já disse que vem do sertão, vindo da região sertaneja, Diocese de Propriá, que agora está no momento, né, aí para a vacância, já que Dom Vitor Aguinaldo foi nomeado como arcebispo da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, Dom Vitor, o nosso abraço, nosso carinho, que ele tem uma missão feliz lá agora em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele ainda está em Propriá, mas daqui mais uns dias a diocese já entra naquele período que chama de vacância, né, Padre Tiago? Na espera de um novo bispo diocesano lá para a Diocese de Propriá, não é assim? Isso mesmo, Padre Paulo. O Dom Vitor ficará conosco até o dia 21 e tomará posse na Arquidiocese de Vitória da Conquista no dia 22 do próximo mês. E o povo rezando pela vinda agora do novo pastor, né? Exatamente, estamos unidos em oração e pedimos a oração daqueles que assistem à nossa programação para que, unidos em um só coração e uma só alma, possamos clamar ao Senhor que a vontade dele prevaleça sempre. O senhor foi ordenado por Dom Vitor? Fui ordenado por Dom Vitor, fui acolhido na diocese por ele, ordenado por ele, e até hoje nós temos uma amizade muito boa, né? Eu tenho como, de fato, um pai. Que bom, né? E me diz uma coisa, Padre Tiago, o senhor é pároco onde? Eu sou pároco na paróquia Bom Jesus dos Pobres, fica perto da sede da Diocese de Propriá, e esta paróquia compreende duas cidades, a cidade de Amparo do São Francisco, uma cidade ribeirinha, e a outra cidade, que é a sede da paróquia, é a cidade de Canhoba. Então o senhor é pároco em duas cidades ao mesmo tempo, é? Isso mesmo, em duas cidades. E dá conta? Como é essa correria aí? A gente tenta, né, com o auxílio da graça de Deus. As cidades são próximas. Vai correspondendo isso. Uma fica a 6 quilômetros da outra. Então é uma experiência muito edificante também para o meu crescimento e amadurecimento enquanto sacerdote da igreja. E as duas cidades são fervorosas, um povo de fé. São fervorosas, são. Que bom, né? Qual é o nome? Canhoba e Amparo do São Francisco. Canhoba e Amparo do São Francisco, a nossa conversa dessa tarde aqui no Igreja e Você, com o Padre Tiago, que é pároco lá na paróquia de Bom Jesus dos Pobres, em Canhoba, e também na cidade de Amparo do São Francisco. Eu estava lembrando que tem São Francisco também, né? É outra cidade. E Amparo do São Francisco. A gente vai falar da quaresma, que está começando hoje, esse período quaresmal, muito importante para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada de fé e, sobretudo, para a nossa conversão, para celebrarmos com Jesus a sua Páscoa, a sua ressurreição. A gente vai conferir agora um VT para acompanhar aqui com a gente no Igreja e Você sobre esse período, né, da quaresma que começa hoje. Vamos lá, roda aí. O verde comum da liturgia abre espaço para o roxo penitencial. Até a natureza criada por Deus sabe que o momento é de mudança. Então esse tempo de penitência é muito importante. A igreja segue os passos de Jesus. E nem na vida nossa, nem na vida de Jesus, pois só, aleluia, ele passou também pela penitência, pelo sofrimento. Na celebração de hoje, os gestos são de recolhimento, como no ritmo da canção, desacelerados.
Que bom, né? A gente começando, vimos aí nesse VT um pouquinho, né, dessa experiência desse período quaresmal que a gente vai viver a partir de hoje. Tiago, o que é a quaresma, né, para nós cristãos, né? A gente sabe que quaresma vem de 40. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para nós cristãos, católicos, o que é a quaresma e como viver bem esse período. Então, Padre Paulo, nós podemos considerar a quaresma a partir da própria tradição da igreja. Por exemplo, a quaresma era um tempo para os catecúmenos, aqueles que eram eleitos dentre os catecúmenos, que se preparavam para receberem o batismo. E, dentre eles, alguns eram eleitos para a experiência batismal. Então, eles faziam um período de preparação para receberem o batismo. E durante esse período, todas as fases eram cumpridas. Por exemplo, todos os evangelhos da quaresma, eles são batismais. Eles nos remetem ao batismo. O evangelho da transfiguração, o evangelho da piscina de Siloé, o evangelho da Samaritana, são evangelhos que nos remetem às experiências batismais. Porque a quaresma, desde os primórdios, era um período oportuno para o crescimento e amadurecimento das pessoas que estavam em busca do batismo. Então, podemos considerar a quaresma inicialmente como um tempo oportuno para nós também reafirmarmos a nossa fé e o nosso batismo. E a tentação de Jesus? A gente sabe que nesse período quaresmal, né, Jesus foi tentado pelo diabo. Comenta um pouquinho para nós, porque também nós somos tentados, né? Todos nós, a tentação é uma luta sempre na vida do cristão. Mas lembra também esses 40 dias da tentação de Jesus no deserto, onde Jesus ficou, jejuou e foi tentado e nos ensina a vencer a tentação, né? O diabo. Exatamente, Padre Paulo. Inclusive, o Evangelho das Tentações, ele traz para nós um ensinamento importantíssimo. Nós não devemos dialogar com o mal. O próprio Cristo, quando tentado, ele reza a palavra. Aí o Papa Francisco tem dito isso, ele diz, não se dialoga com Satanás. Exatamente. Então, durante esse período quaresmal, nós devemos considerar, sobretudo, que nós, enquanto batizados, devemos dar passos significativos na nossa experiência de fé. Sendo assim, devemos considerar este período também em vista da renovação das promessas do nosso batismo. Aqueles que serão batizados na vigília pascal, mas também a nossa renovação na própria vigília, porque a quaresma e a Páscoa, né, não dá para separar, são períodos importantíssimos para o nosso amadurecimento na fé, para o nosso crescimento espiritual. E neste sentido entram os pilares, o jejum, a oração e a esmola, ou caridade. E dentro do pilar da caridade, nós temos também a dimensão da campanha da fraternidade aqui na Igreja do Brasil. Que fala da ecologia integral, né? Fraternidade e ecologia integral é o tema da campanha da fraternidade deste ano. E falando das cinzas, a quaresma começa hoje com a quarta-feira de cinzas, se prolonga até a Semana Santa, né? Ali a tardinha da quinta-feira santa se encerra o período quaresmal, inicia-se o tríodo pascal. O que é que as cinzas representam para esse povo todo, para nós? Muita gente vai à igreja hoje por conta que quer receber as cinzas de todo jeito, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho esse desejo do povo receber as cinzas e o que é que a igreja quer dizer com isso. Nós devemos considerar, em primeiro lugar, o próprio discurso da igreja, que está dentro da sua tradição. De certa forma, nós, enquanto católicos aqui do Nordeste e de outras regiões, colocamos muito da nossa cultura e das nossas aptidões dentro da tradição da igreja. As cinzas são apenas sinais de penitência daqueles que buscam a reconciliação com o coração do Pai. Porém, o que perdoa o pecado é o sacramento da reconciliação. Então, nós não devemos confundir as coisas. Vamos à igreja, a cinza será colocada sobre a nossa cabeça ou na nossa testa, a depender do sacerdote ou do ministro. Geralmente o povo recebe na fronte, né, na testa, isso, fica com aquela marquinha da cruz lá, né? Isso, convertei-vos e crede no Evangelho. O senhor está falando muito bem aí sobre a conversão. Não adianta receber as cinzas e não querer se converter, né? Exatamente. Então a cinza é apenas um sinal externo que deve provocar em nós um movimento interior de inclinação à misericórdia de Deus.
mas isso só pode acontecer quando nós nos reconciliarmos de verdade. Por exemplo, em alguns países como o nosso, nós temos o carnaval. E alguns acham que o fato de receberem a cinza vai ter o perdão dos pecados por isso. Apronta que só no carnaval, pintou e bordou, e depois eu quero as cinzas e está tudo perdoado. Não é bem assim também. Não é bem assim. É preciso buscar o sacramento da reconciliação e fazer o propósito quaresmal. E o mais importante é que o propósito seja dito ao pároco ou ao diretor espiritual, para que de fato haja uma progressão espiritual, aquele fiel que está em processo de busca de reconciliação com o coração de Deus, porque Deus nunca se distanciou do coração dele. É importante considerar isto. É preciso buscar a confissão e dizer ao sacerdote ou ao diretor, como já disse, qual é a penitência e o propósito quaresmal. E detalhe, excetuando os domingos, nós temos 40 dias, da quarta-feira de cinzas, hoje, até a vigília pascal, no sábado santo. Então, o propósito quaresmal, ele deve ser vivido da quarta-feira de cinzas até a vigília pascal. Que bom. Agora, todos podem receber as cinzas, né? Não precisa ter se confessado para receber as cinzas. Não tem necessidade, jamais, né? Não há Agora, necessidade. a conversão, o caminho, todos devem buscar, chamados à conversão. Quando o padre ele impõe as cinzas em nossa cabeça, nossa testa, faz aquele convite, ou o próprio ministro, convertei-vos e crede no Evangelho. É um chamado à mudança de vida, à conversão, Padre Tiago. Como é que esse caminho de conversão pode ser alcançado por cada um de nós, por todos os cristãos, pelos pecadores? As cinzas também trazem para nós esse sinal de penitência. Se nós observarmos os episódios ou as narrativas do Primeiro Testamento, estão recobertos das cinzas, sobretudo as penitências. Jó clamou à cidade de Nínive e ele e o povo se revestiram das cinzas, porque quiseram apresentar, assim, um sinal externo do arrependimento diante da infidelidade causada pelo povo. Por exemplo, o profeta Joel, primeira leitura deste dia, rasgai os corações e não as vestes. Mas nós precisamos entender o contexto. O povo estava exilado em Babilônia. E agora Nabucodonosor, controlando o território que é sagrado, mesmo ocupado por povos estrangeiros, este território precisa ser purificado. Mas o povo retorna, por graça e misericórdia de Deus. Mas há um porém. Quando o povo de Deus retorna para Jerusalém, para a cidade santa, porque na verdade, há um movimento contrário. As pessoas que estão lá e que entraram por causa da invasão estrangeira, essas pessoas têm a sua própria cultura, a sua própria crença. E são culturas e crenças pagãs. Então, o templo foi reconstruído no retorno, do exílio em Jerusalém. As casas foram reconstruídas. Mas o que mais faltou ao povo foi reconstruir a fidelidade no coração. Seria isso, o rasgar o coração e não as vestes, como diz a primeira leitura da profecia de Joel na missa de hoje, de quarta-feira de cinzas, né? O que seria rasgar o coração e não as vestes? Tem um movimento do interior para o exterior. Certo. A preocupação do povo, quando retornou do exílio, foi reconstruir o exterior, mas se esqueceu de refazer a fidelidade do coração. O coração estava quebrado, o coração estava infiel. E o Deus que permaneceu sempre fiel ainda se deparou com o povo se misturando com a cultura pagã presente no território santo. Então, rasgar o coração, ter um coração aberto para a fidelidade de Deus, para a constância de Deus e para a justiça de Deus. Neste sentido, tudo que em nós é metade, incompleto, desamor e infidelidade, será curado na fidelidade, na justiça, na presença incessante de Deus, fazendo com que o povo retorne e seja fiel. Rasgai os corações e não as vestes. Jesus, em outras passagens bíblicas, ele vai chamar também de sepulcros caiados, né? Aqueles que ficam no exterior, que exigem no rigorismo da lei, como faziam os fariseus, e Jesus chamou sepulcros caiados, porque eles observavam o exterior, se comiam, eles sem lavar as mãos, o prato, os objetos, mas se esqueciam da pior sujeira, que é a que está dentro do coração. E a palavra de Deus vai dizer, não é o que entra no coração do ser humano que torna impuro, mas é o que sai dele. Está aí também nessa mesma linha, né, Padre Tiago? Exatamente, Padre Paulo. Inclusive, há uma dimensão que representa muito bem tudo o que estamos conversando.
a respeito da fonte e da cisterna. Nós podemos ter acesso à fonte sempre, que é a graça de Deus que jorra para nós. E nós continuamos cavando cisternas que já estão quebradas no fundo. Então, o nosso esforço é vão em vista das paixões desordenadas do nosso corpo. Mas quando nós nos voltamos à fonte, nós saímos assim nutridos e saciados. E para quem quer se converter, a quaresma é um bom caminho, um tempo favorável, como diz a própria palavra do Senhor, e fazer penitência, né? Não está fora de moda fazer penitência. O que é a penitência para o cristão que quer buscar a sua conversão? O esforço também é valioso, desde que a pessoa queira essa mudança de vida, essa conversão, essa santidade de vida. Exatamente. A penitência ela é indispensável para a educação do próprio corpo. Todos nós sabemos que a concupiscência nos habita, né? Ela não tem mais força em nós do que a graça de Deus que nos sustenta e que nos refaz. Mas se ela nos habita, nós temos uma inclinação para o pecado. Então, muitas realidades em nós que também estão decaídas e inclinadas precisam ser corrigidas, educadas na fé. Então, a penitência é uma forma de a gente buscar essa reconciliação que é a conversão. Então, nesta quaresma, a partir de hoje, trace uma meta, trace um propósito em vista da educação, por exemplo, das paixões desordenadas, dos prazeres desregrados, enfim, daquilo que é excesso em nós. Tudo que é excesso foge da ordem natural de Deus, aquele que mantém e sustenta o universo, mas que também mantém a nossa vida, a nossa particularidade, o nosso eu. Então é preciso buscar essa educação na penitência, né? E a quaresma é um tempo oportuno em base àquelas experiências que também são basilares para a fé. O jejum, a oração e a caridade. Que bom. Olha a nossa conversa dessa tarde aqui de quarta-feira com o Padre Tiago da Diocese de Propriá. Nós estamos falando do período quaresmal que estamos começando hoje com a quarta-feira de cinzas, marcando a nossa caminhada cristã, falando um pouquinho dessa espiritualidade que esse tempo traz para todos nós. Vamos falar aqui, Padre Tiago, também sobre o jejum. Hoje, por exemplo, é dia de jejum. A igreja nos orienta o jejum e a abstinência de carne na quarta-feira cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas como seria, então, aplicar esse jejum para buscar a conversão? O que é que o jejum ajuda na vida cristã? Ele nos ajuda a nos dominar, a vencer em nós. O senhor falou aí de paixões desordenadas, de vida desregrada. O jejum nos dá uma força, como se fosse também um freio a tanta coisa que talvez nós estamos acostumados ou precisamos nos libertar delas. Como seria então esse jejum, sobretudo agora no período quaresmal? Então, Padre Paulo, o jejum, por exemplo, hoje, né, um dia de jejum de preceito, ele deve ser observado da seguinte forma. A primeira coisa é que nós não precisamos necessariamente nos abster de uma refeição. Se for o caso, tudo bem. Se tiver como, se tiver condições físicas, tudo bem. Mas o que é que a igreja pode nos orientar e nos orienta de verdade? Nós podemos, dentre as 3 refeições, isso já cortando todos os lanches do dia... Hoje não fica beliscando nada, não, né? Não fica beliscando nem lanchando. Nada. Água pode tomar à vontade. Água pode Certo. Sim. Suco, iogurte, qualquer outra bebida, Isso. nada, né? Mas cortando os lanches. Cortando os lanches, então, nós podemos fazer desta forma. Podemos nos alimentar pela manhã, na metade daquilo que costumeiramente nós comemos, e a outra metade comeremos à noite, e faremos apenas durante o dia de jejum uma refeição completa ao meio-dia. Então não comer a banda do cuscuz toda, né? Exatamente. É uma colher, se já come uma banda, porçãozinha pequena. vai dividir ainda mais essa banda e só comerá um pedacinho no café da manhã. E meio de dia, jejum. O almoço normal? Pode ser completo. O almoço sem pode exagerar, ser completo, né? sem exagerar, claro. Certo. E à tarde sem lanche também? Para não pecar pela gula, né? É. Porque muitos pecados entram em nós pela boca, pelo descontrole do nosso apetite. E outra coisa, e à noite uma refeição leve também. Uma refeição leve, complementando a primeira refeição, que foi o de jejum, que é o café da manhã. Os doentes estão liberados de jejum e as pessoas já de idades avançadas. Exatamente, né? Estão liberadas. As crianças também? Sim. Mas quem quiser mesmo assim, a pessoa deseja fazer essa experiência,
fique à vontade, né? Sim. Fique à vontade. Sim. Mesmo estando liberada, mas não, eu quero Se fazer. tiver condições. Agora, Padre Tiago, há outras espécies, outros tipos de jejum. A pessoa quer fazer um jejum mais puxado, vamos dizer assim, né? A pessoa também pode fazer jejum a pão e água, por exemplo. Pode. Se tiver condições, se o corpo estiver apto, se não tiver nenhum problema de saúde e se tiver clareza que tem condições de realizar esse tipo de jejum, não há problema nenhum. E a abstinência da carne? A abstinência da carne, né, hoje, né, na quarta-feira e na sexta-feira da Paixão também. Recordando que, também passando pela via do autocontrole, nós nos abstemos daquilo que foi sangrado e que recorda para nós a vida, ao São próprio animais Cristo. de sangue quente, né? Exatamente, o próprio Cristo que foi derramado. Então, por causa de Cristo, nós jejuamos. E por causa das dores de Cristo, nós sentimos algumas dores pelas privações que nós nos fazemos em busca sempre da nossa salvação e do nosso melhoramento espiritual. Agora sim, aquilo que nos sobra por causa do jejum deve ser dado de esmola. Por isso, a esmola também aparece como dimensão nesse período quaresmal. Fazer caridade, né? Exatamente. Não Não ser é que... mesquinho. Exatamente. E no jejum, a gente voltando aqui, animais de sangue quente, não comer carne hoje de aves, né, de carne bovina, de carne de porco, o que for, outras opções, a pessoa vai procurar uma outra alimentação. Não vou nem falar do ovo, e vou falar, já estou falando, o ovo aumentou no Brasil, está caro, né? O ovo também pode jejuar, né? Com o ovo. E também, aqui no Brasil se fala muito do preço do café, do preço do ovo, aquela coisa toda. Mas quem não tem, qual a opção assim de refeição para comer? Um peixinho, alguma coisa assim mais leve, né? Que a pessoa, eu já escutei gente dizer assim, eu já jejuo a vida toda. Por quê? São aquelas pessoas que passam por dificuldades, não têm uma vida assim, que tem o pão de cada dia ali todos os dias em casa. A gente sabe. Então, o senhor falou da esmola, da caridade. Um bom jejum seria também tirar um pouco do que você tem e partilhar com aqueles que não têm? Sim, é justamente aqui que reside a importância do jejum. Não é apenas deixar de se alimentar, porque isso nós podemos fazer em vista de um melhoramento no nosso corpo, por exemplo. Nós jejuamos em vista do propósito que fizemos. E o nosso propósito vai edificar o nosso espírito. Nós cresceremos na nossa vida de fé. Nós iremos progredir no amor a Deus. Se nós rezarmos melhor nesta quaresma, jejuando, fazendo caridade, fazendo a penitência, certamente daqui a pouco nós estaremos também reconciliados inteiramente com Deus. E já sentiremos o ar dos céus em nossas vidas. Que bom. Outra prática importante para a gente também observar nesse período da quaresma, Padre Tiago, a gente falou bem aí do jejum, falamos também da esmola e a caridade, né? E a oração. Sem rezar na quaresma não tem caminhada cristã, né? Exatamente. Inclusive, deixo como sugestão que nós rezemos todos os dias desta quaresma, tendo a oportunidade de participar diariamente da Santa Eucaristia, tendo outras práticas devocionais, mas que nos fixemos melhor na Santa Palavra de Deus. Certo. Temos 150 E às vezes salmos. as pessoas se acordam cedo para rezar o rosário, o texto, mas não vai para a missa, né? Na paróquia, pertinho ali, talvez, se acorda cedo para rezar, fica com sono, não vai para a missa. Então, a oração da missa, a Santa Missa, não pode ser substituída por outra oração, né? Por qualquer outra oração. A gente não pode perder também esse foco, né, Padre Sim, Tiago? a missa não é uma prática devocional. A missa, o santo sacrifício de Cristo, é o culminar da vida do cristão. Tudo em nós deve concorrer para a Santa Nenhuma Eucaristia. prática devocional pode substituir o valor da Santa Missa. Não, né? jamais, jamais. Então, devemos entender isto. Melhorando a nossa vida de oração, podemos rezar um salmo por dia. Daqui a pouco nós estaremos tão familiarizados com a palavra de Deus que estaremos já em busca, né, como estamos de fato, da santidade. É verdade. Vou ver se eu celebro uma missa por 4 horas da manhã para ver se vai gente, né? Que eu quero ver como é. A gente tem a Via Sacra também, que é um outro caminho muito importante para essa busca da conversão, meditando na Via Crucis, nos passos de amor de Jesus. É importante também a recitação da Via Sacra, sobretudo na quarta e sexta-feira. As paróquias realizam, né? Todos os anos. Exatamente, porque nos passos de Cristo nós nos encontramos também.
todos nós devemos buscar sempre o Calvário da nossa vida. Não há esse movimento de ressurreição sem o momento de abraçar a cruz, prosseguir o caminho e até mesmo vislumbrar o horizonte da ressurreição no Calvário, na dor da nossa vida, né? A primeira leitura desses dias falava sobre isso, a respeito de entrar na vida de Deus a partir da provação e da dor. Reconhecer na dor, na dificuldade, na provação, nas tribulações desta vida, inclusive nas cruzes que nós carregamos, o agir de Deus. Nós poderemos e seremos crucificados, mas do alto da cruz já estaremos almejando e buscando o raiar do sol da eternidade. E a palavra de Deus também, né, deve ser buscada. A meditação, a leitura orante da palavra de Deus é muito importante, sobretudo intensificar agora nesse período. Qual a indicação que o senhor daria para os nossos telespectadores? Quem sabe, o senhor fala aí dos salmos, mas também temos os evangelhos, né? As leituras do Novo Testamento, muito importante para esse período, né? Exatamente. Eu também indico o livro do Êxodo. Lá no Antigo Testamento também. Exatamente, no Primeiro Testamento, porque traz para nós esta experiência de travessia e de purificação do povo de Deus. De saída, de caminhar antes, exatamente. Né? Por exemplo, é no livro do Êxodo que nós vamos encontrar os sinais prefigurativos de Cristo. Quando o povo mordido pelas serpentes, agora é preciso que Moisés estenda uma haste, uma serpente de bronze na haste. E aqueles que olhavam para a serpente ficavam curados. Então é um sinal prefigurativo do Cristo estendido na cruz para nos dar uma salvação plena. Tudo no livro do Êxodo deve servir para nós, como também nos livros da Primeira Aliança, do Primeiro Testamento, deve servir para nós como sinais de uma realização plena em Cristo. Então o livro do Êxodo também é uma experiência muito profunda para fazer essa travessia de 40 dias na Quaresma. Então seria bom até para os nossos telespectadores como orientação para você que está nos assistindo, aprofundar a palavra de Deus, buscar então a leitura do livro do Êxodo. Todo o livro do Êxodo tem algum capítulo que o senhor queria destacar? Eu acredito que todo o livro para fazer essa travessia inteira, a partir das origens e da consumação, e complementando com os salmos. Certo. E, se possível, já exigir um pouco também do nosso povo, mas os evangelhos. Certo. Se acordar cedo, já que a pessoa quer uma penitência, por exemplo, vou acordar mais cedo e vou fazer uma meditação da palavra do Senhor, uma lexo divina, né? Uma leitura orante da palavra de Deus, também é um bom exercício para essa quaresma, né? Se acordar cedo para rezar. Isso. Tendo nossas práticas, como já falamos há pouco, pessoais e devocionais, mas, sobretudo, dando prioridade à Santa Palavra de Deus, que já está dentro da Santa Eucaristia, né? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia são inseparáveis. Essas duas dimensões, que na verdade formam uma só, devem também estar unificadas dentro em nós. Que bom. Olha, a nossa conversa dessa tarde aqui de quarta-feira de cinzas com o padre Tiago, ele é da Diocese de Propiá, e estamos conversando justamente sobre essa temática da quaresma, a espiritualidade que esse período quaresmal nos traz, para que possamos viver bem a Páscoa do Senhor. A quaresma é um caminho para a Páscoa do Senhor. Gostaria até que o senhor falasse sobre isso, que tem aqui uma pergunta, como o senhor orienta os fiéis para celebrarem bem a Páscoa? Muita gente fica, às vezes, em outras comemorações, até vazias, né, e se esquece do verdadeiro sentido que a Páscoa representa, traz para nós, e já de agora iniciar esse caminho para a Páscoa do Senhor. Como é que o cristão deve dar esse ponto de partida hoje, começando a quaresma, em Padre Tiago, para a Páscoa do Senhor? A Páscoa, nós bem sabemos, foi uma experiência do povo de Israel. Quando libertaram das amarras do faraó, o povo fez a sua passagem. Páscoa é passagem da terra da escravidão para a terra da liberdade, da terra da opressão para a terra doada por Deus. E nós também devemos fazer pela penitência, pela oração e pela caridade esta experiência de transfiguração, de passagem daquilo que nos escraviza, que é o nosso pecado. Por isso, uma boa confissão é indispensável neste período quaresmal. E assim nós faremos uma boa e fecunda passagem, uma boa e fecunda Páscoa,
Quando nós de fato nos reconciliamos com Deus no caminho, nós fazemos uma travessia, nós damos um pulo significativo na nossa vida. E de uma forma também mais profunda, a passagem da morte para a vida, né? Sim, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, desta forma, só é possível alcançar essa travessia da morte para a vida, daquilo que nos destrói ou que tentou nos destruir enquanto pecado, quando nós nos colocarmos diante da luz, que é o próprio Cristo, que não se compreende na escuridão da morte, né? O Baltazar, um teólogo, ele falava muito sobre isso. Cristo se debruça enquanto sol da justiça na escuridão do vale da sombra das mortes, né? E por isso ele ressurge e leva consigo aqueles que estavam cativos. A Páscoa faz isso conosco. Nos dá a experiência de ressurreição. Nada nos prende, nada nos deve deixar cativos, porque nós temos um Senhor e um Salvador que rompeu os grilhões da morte e que abriu os céus para nós. Que bom, né? Quando a gente vai tomando consciência cada vez mais desse caminho que a igreja nos propõe, a buscar essa vida nova, essa mudança de vida, a partir de um caminho de conversão. Somos chamados à conversão nesse período, sobretudo da quaresma, intensificar em nós esse desejo de converter-se, não deixar o período quaresmal passar de qualquer jeito, né, Padre Tiago? Sim, exatamente. A igreja ela é muito sábia e tudo que ela nos oferece é para a nossa salvação. Então, a quaresma é um período propício para nós remendarmos o que em nós foi quebrado durante todo este período que antecedeu a esta quaresma. E é uma oportunidade também que a igreja nos dá de a gente ir reconciliando com Deus o nosso coração ferido pelo pecado e pelo desamor. Então, não desperdicemos aquilo que a igreja nos oferece. A igreja é fonte de salvação na sua sabedoria, comportando-se como mãe, que nos acolhe pela penitência e que nos mostra o caminho verdadeiro a ser seguido, o caminho que ruma aos céus. A cor litúrgica desse período, a partir de hoje, a igreja se reveste da cor roxa, né? Comente um pouquinho para nós o que é que representa essa cor litúrgica roxa nesse período da quaresma. No período quaresmal, a cor roxa significa mais um sinal de penitência, né? Porque quando nós enfraquecemos os tons das outras cores, nós queremos dizer justamente isto, que a igreja em penitência se recolhe, fixa o seu olhar em Cristo. Por isso que antes da Semana Santa, não é de caráter obrigatório, mas algumas paróquias velam as imagens. O povo pergunta muito, por que é que cobre as imagens, né? Com aqueles pano roxo. Sim, para fitar o nosso olhar no Cristo. Toda a igreja se volta para o Cristo, para a via dolorosa do Cristo. Porque na via dolorosa do Cristo nós vamos redimindo as nossas dores neste período santo. É como que também a gente diminuísse as nossas devoções e voltasse para o sentimento da paixão de Jesus? Toda e qualquer distração, no bom sentido ou não, essas distrações devem ser inibidas, né? Ou recolhidas ou até mesmo veladas, no caso das imagens, para que o mistério de Cristo eucarístico transpareça de uma forma melhor. Tem uma pergunta aqui interessante, qualquer dia da quaresma eu posso fazer jejum ou só sexta-feira? É importante a gente seguir o preceito da igreja, mas se a pessoa fez como propósito um outro dia, não há nada que a impeça de jejuar. Mas a igreja orienta que às sextas-feiras o jejum seja cumprido. E a gente sabe que o domingo não se faz jejum. Domingo não se faz jejum. É Inclusive não se conta nem como os dias da quaresma nesse sentido. Porque, excetuando os domingos, nós teremos os 40 dias a partir de hoje da quarta até a vigília pascal no sábado. Mesmo que a pessoa diga, mas eu quero jejuar no domingo, está errado. Está errado. Está errado. Porque é o dia do Senhor, não é dia de jejuar. É o dia da nossa vitória. É o dia da ressurreição do Senhor. É o dia festivo. Por isso que em vários momentos litúrgicos a igreja enaltece este caráter celebrativo do domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Nem que seja a pessoa marcada pela sua devoção, pela sua piedade, eu quero jejuar no domingo. Mesmo que ela faça esse jejum, mas está errado, né, Padre Tiago? Toda devoção e toda piedade, elas devem estar em submissão ao ensinamento da igreja. Por isso é preciso inclinar a cabeça diante daquilo que a igreja nos ensina, porque a igreja sabe mais do que nós. Nós somos
frágeis, nós oscilamos até nas nossas certezas e nos nossos gostos pessoais. Mas quando se trata das verdades da fé, é preferível ficar com a igreja. E o povo também às vezes inventa, com todo carinho, eu digo isso, às vezes inventa muita coisa, né? Sim, exatamente. Que a igreja não ensinou. Este tempo também é oportuno para a gente se purificar de muita coisa inventada. É verdade, é muita coisa que aparece até dentro da missa mesmo. Ali quando o padre diz, eis o mistério da fé, ali já se levanta todo mundo, né? E às vezes eu vejo que pessoas ainda ficam ajoelhadas até a oração do Pai Nosso, né? Então a gente precisa entender, minha gente, a liturgia da igreja, né? Claro, a gente respeita todo ato de piedade, mas a gente quer que você entenda, né, aquilo que a igreja ensina e que a gente deve acompanhar, né, na expressão de toda a nossa vida cristã. Padre Tiago, tem mais aqui uma perguntinha só para a gente concluindo já a nossa conversa hoje com o Padre Tiago no início dessa quaresma, hoje com a quarta-feira de cinza. Você que não foi à missa ainda na sua paróquia, daqui a pouquinho tem as missas que estão acontecendo, mas também outras logo mais à noite. Vocês são convidados a participarem, né, dessa celebração. Quem não pode ir à igreja para receber as cinzas, pode receber as cinzas em casa? É recomendável que um ministro possa ir, se for o caso, de uma pessoa que esteja de fato impossibilitada de ir à igreja. Não há problemas que a pessoa receba em casa, né? Como sinal de penitência. Não é que as cinzas agora sejam um sacramento, mas apenas um sinal da nossa penitência neste período favorável à nossa conversão. E o povo gosta, viu, de receber as cinzas, né? Hoje as igrejas ficam lotadas, né? Exatamente. Muitas pessoas porque não entenderam o verdadeiro sentido e acham que as cinzas estão ali para perdoar os pecados. E outras porque sabem o seu real sentido. Recebi as cinzas, estou livre, estou preparado. E não é assim. Não está. Recebeu as cinzas, é para você tomar já consciência. marque a sua confissão com o seu padre e já diga ao seu padre também qual é o seu propósito para esta quaresma. É verdade. E aproveite os mutirões, né, que vão acontecendo, os mutirões de confissões que acontecem todos os anos. São paróquias, né, que reúnem ali um número de padres maior para atender o povo de Deus a se confessar. Padre Tiago, quero agradecer o senhor aqui no Igreja Você de hoje, nesse início de quaresma. Desejo para o senhor também uma feliz caminhada quaresmal e para todos os nossos telespectadores. Eu gostaria que o senhor nos desse também a bênção aí aos nossos telespectadores que estão assistindo o Igreja Você nessa tarde de quarta-feira de cinzas. Também agradeço a oportunidade de estar aqui e, de certa forma, de partilhar a vida de Deus. Uma saudação especial ao povo da minha paróquia, de Amparo e de Canhoba. Que bom. Vamos para a bênção? E a gente agradece você que ficou conosco até agora, assistindo Igreja Você. E agora receba a bênção aqui do Padre Tiago, para você que está nos assistindo, quem sabe aqui na capital, no interior do estado, onde quer que você esteja. Vamos receber essa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A gente vai ficando por aqui até quarta-feira com mais um programa Igreja Você. A Feliz Quaresma. Até lá.